Salve, salve Brasil! Salve, salve todo mundo! Boa noite para todo mundo. Nessa sexta-feira, que aqui em São Paulo tá um pouco gelada. Não sei como é que tá aí para vocês que estão em casa. Espero que estejam todos agasalhados, se cuidando aí nesse período cheio de problemas. E apesar dos pesares, nós estamos aqui com mais uma sessão ABC para discutir hoje o Igor Márcio, da Marina Meliandi. E só para você que está em casa que começou a acompanhar a gente aí há pouco tempo, a sessão ABC é uma atividade mensal, né, que é uma parceria que acontece aí com o pessoal da ABC e da SPCine. A ABC, que é a Associação Brasileira de Cinematografia, a gente foi fundada em 2000. Ela reúne profissionais do audiovisual brasileiro de diferentes áreas, como direção de fotografia, de arte, e som, pós-produção. Hoje a ABC já tem mais de 400 associados e realiza várias atividades, né? Como a gente está em período de pandemia, essas atividades também foram reajustadas, então às vezes acontecem oficinas, acontecem a sessão ABC aqui de hoje, acontece o Prêmio ABC, a Semana ABC, e a ABC ela busca, né, incentivar a troca de ideias e informações dos profissionais do audiovisual brasileiro. Por outro lado, a SPCine é uma empresa pública, né, aqui da cidade de São Paulo, que tem como sentido fomentar a produção de audiovisual no Brasil. Meu nome é Júlio, eu faço parte de uma política pública da SPCine, né, que é o projeto Cineclube SPCine, que foi uma ideia de expandir as salas periféricas de cinema, né? E esse projeto ele vem desde 19, desde antes da pandemia. E com a pandemia a gente teve que acabar vindo para o sistema digital. E hoje a gente está aqui para falar de Gormaz, de novo, filme de 2018. É um filme que vai acompanhando ali a história de uma advogada, da Ana, que trabalha ali numa comunidade do Rio de Janeiro, que está sendo ali, sofrendo vários problemas da especulação imobiliária, né? Que é bem no contexto das Olimpíadas. A Ana também desenvolve um romance, né, no meio durante o filme com o arquiteto avaliador da casa dela, porque além dela estar lidando com pessoas que estão passando por um processo cruel de remoção, ela também mora numa zona de especulação imobiliária que também está sendo engolida ali, né? E além disso, a Ana começa a sentir uns sintomas, assim, pelo menos eu quando vi o filme, e daí o pessoal que está aqui, a equipe inteira pode me corrigir, sempre via a Ana muito cabisbaixa, assim, né? São poucos momentos de que a Ana dá um sorriso. Isso pode ser até um indicativo aí um pouco da esfera que o filme quer tratar. Gente, para falar aqui sobre o filme Mormaço, aí eu vou seguir por ordem alfabética, hein, pessoal? Tá aqui a Dina Salem Levi. Dá um oi, Dina, pro pessoal. Oi, eu tô aqui, é porque eu tinha caído, eu voltei, né? Aí, Dina. Exato. Olá, boa noite. Gente, a Dina é diretora de arte e cenógrafa, atua nos mais diversos meios artísticos, como exposição, shows, a peças de teatro, séries de TV e filmes autorais. A Dina foi finalista do Prêmio Shell de Teatro e do Grande Prêmio da Academia Brasileira de Cinema em 2019. No mesmo ano, em 2019, ela venceu o Prêmio Sesgran Rio pela cenografia da peça Cérebro e Coração. E no ano passado, em 2020, a Dina ganhou o Prêmio Kikito de melhor direção de arte pelo filme Um Animal Amarelo. Valeu, Dina. O segundo convidado que a gente tem é o Glauco Firpo. Dá um oi aí, Glauco, pessoal, ver seu rosto. Espera aí, só um pouquinho. Oi, gente, tudo bem? E... Muito obrigado, queria só agradecer brevemente, uma honra estar aqui, ser convidado pela ABC e pela SPCine. Acho que estou super animado para conversar com as Maris e com a Dina e contigo, com quem está vendo, sobre esse filme que foi muito importante de ser feito, assim. Enfim, muito massa. Obrigado. O Glauco, ele é diretor de fotografia, formado em produção audiovisual de cinema e vídeo pela PUC do Rio Grande do Sul. Fotografou diversos curta-metragens e 11 longas. Nas séries de televisão fotografou Cidade Invisível,
e também está na produção da segunda temporada da série Segunda Chamada. Nas artes plásticas, ele contribuiu com os trabalhos de Letícia Ramos, Luiz Roque e Nuno Ramos. Aí eu vou apresentar aqui a Mari Figueiredo. Dá um oi, Mari, pessoal, para esse rosto já. Oi, gente, boa noite. Obrigada, Júlio. Gente, a Mari é maquiadora especializada em efeitos especiais. Para quem viu o filme já está sabendo. É vencedora de 2 prêmios Avon de maquiagem. Trabalha 6 anos no cinema e fez parte de filmes como Aldo, Mais Forte que o Mundo, O Mormaço, que a gente vai discutir hoje, Los Silêncios, e também trabalhou em séries de TV como Espectros e Bandidos na TV, que é uma série bem famosa, assim, todo mundo fala para mim de Bandidos na TV. E por último, a diretora do filme Mormaço, Marina Meliandi. Dá um oi, Marina, pro pessoal. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também e fico muito feliz também de poder reencontrar essas pessoas tão queridas da minha equipe, que a gente, nesse trabalho de cinema, acaba que fica, né, cada um trabalhando por um lado e acaba um pouco se atualizando assim também, né, nesses encontros. Então, é um prazer estar aqui com vocês todos. A galera de casa aí, a Marina Meliandi é a diretora do filme, mas ela também é produtora e montadora. Ela é formada em cinema pela Universidade Federal Fluminense, pela UF. Também já fez um mestrado de cinema e artes contemporâneas pela Le Frenoir, na França. Dirigiu 4 longas com grande destaque em festivais internacionais. A Fuga do Gorila, em 2009. Alegria, em 2010. Festival de Cannes, se não me engano. Desassossego, Festival de Roterdã, foi em 2011. O Mormaço, que foi desenvolvido com suporte da Cine Foundation e Robert Paul's Fund, com estreia na competição do Festival de Roterdã em 2018. E como montadora, a Marina já trabalhou em mais de 50 filmes, entre eles O Girimunho, Histórias que Só Existem Quando Lembradas, que se eu não me engano é da filha da Lúcia Mourada, Júlia, Ombi Gaivota, Pendular, Chão, são muitos filmes. E ainda como produtora de filmes, ela trabalhou na Morte do J.P. Cuenca, Não Devore Meu Coração e Um Animal Amarelo. Atualmente finaliza 2 séries onde assina a direção geral, que é a série Anjo Loiro com Sangue no Cabelo, pelo Canal Brasil, e Sentença na Amazon Prime. Bom, gente, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. E vou explicar só um pouquinho para quem está em casa como é que vai ser o debate. Bom, galera, a gente vai ter um tempo aqui agora que eu vou só passar a bola para os convidados, né? Porque eu também me sinto privilegiado aqui de estar ouvindo hoje. E daí a gente vai conversar um pouco sobre o filme. Num segundo momento do debate aqui, do diálogo, galera, a gente vai colher as perguntas do público. Então, se surgir aí em casa alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa que queira dizer para os convidados, pode escrever que eu vou estar aí observando. E, bom, se você está em casa aí, por favor, curte a gente aí, compartilha. Eu já vou passar o Instagram da ABCine e da SPCine Play ali no Facebook. Só agradeço muito. E, bom, gente, já dei a sinopse do filme, né? Espero que todos tenham visto o filme também, maravilhoso, que foi disponibilizado lá na plataforma da SPCine Play. E, bom, para puxar aqui o diálogo, eu vou começar. Marina, assim, eu vi o filme e passou muita coisa pela minha cabeça, assim, né? Eu sou de São Paulo, já viajei muito para o Rio, sou geógrafo, já acabei estudando bastante Rio de Janeiro, mas... E aí eu vi o filme e eu fui pensando em tanta coisa, assim, mas no sentido de cinema mesmo, me passaram esses filmes que falam um pouco não sobre a realidade da especulação imobiliária, mas às vezes pela vivência entre sujeito e casa, assim. Então lembrei de alguns filmes do Polanski, lembrei de uns contos, eu lembrei de muitas coisas, assim. Mas o que eu queria mesmo, Marina, agora, era que você falasse um pouco sobre como que o mormaço chegou em você, né? Para você trazer esse mormaço para a gente, assim. Então, como é que
foi conceber a ideia e depois que concebeu a ideia, como é que foram os trabalhos, né, de filmagem do Mormaço, como é que foi o trabalho com a equipe? Isso que ia ser interessante. Tá, legal. Eu vou começando e, enfim, se alguém quiser complementar ou continuar também, fiquem à vontade, porque eu acho que é uma conversa, né? Mais do que uma... Também não quero dar uma palestra, então, assim, vamos trocando aqui. Então, se vocês quiserem participar aqui das respostas, são bem-vindos. O Mormaço começou com um grande mal-estar, na verdade, com a sensação de mal-estar a partir desse anúncio de que o Rio de Janeiro ia sediar as Olimpíadas. Ele já tinha sido anunciado que ia sediar a Copa do... Sediar não, ia ser uma das cidades sedes da Copa do Mundo. E eu sou carioca e, enfim, vivi grande parte da minha vida no Rio de Janeiro e tenho assim, uma ligação muito forte com a cidade. Comecei a me sentir muito... incomodada com o tipo de euforia, com essa mistura de euforia que circundava essa notícia, né? E todo o processo político que começou a se seguir a partir de então. A gente viu que a cidade começou a passar por grandes transformações urbanísticas, né? Que tinham muito impacto também socialmente, porque começou uma série de processos de remoção, com essa justificativa de trazer um grande benefício para uma cidade, que era uma cidade que ganharia muito, né, em teoria, com esses jogos, que atrairia muitos investimentos, e a gente foi vendo um processo de especulação imobiliária muito que ascendeu muito rapidamente, né? Em pouquíssimo tempo, o custo de vida da cidade aumentou muitíssimo, e o valor terra também aumentou muito, né? Então ficou muito claro que as pessoas que viviam em lugares centrais, ou próximo de um centro, ou próximo de um lugar que tinha infraestrutura, que não podiam mais arcar com isso, deveriam ser deslocados, ou deveriam se deslocar por conta própria por não conseguirem mais pagar esse custo de vida. E isso foi gerando uma vontade de falar um pouco sobre esse processo de não pertencimento de um lugar do qual você sempre se sentiu pertencendo. Então, surgiu o Mormaço, o primeiro ponto de partida foi esse, falar de um mal-estar em relação ao processo que a cidade estava vivendo, que era muito violento, era muito agressivo e desrespeitoso com os moradores, porque não teve nenhum tipo de consulta pública sobre, né, esse processo, ele foi muito impositivo, estava muito ligado a um projeto de governo e um projeto de cidade, que era uma cidade que tinha, enfim, muito relacionada a grandes marcas, a grandes patrocínios e também a grandes empreiteiras, né? Então, a vontade partiu daí. E depois eu quis também, como eu tenho também essa relação com o Rio, que é uma cidade onde a gente tem junções muito específicas de elementos naturais, assim, somas, né, específicas de elementos naturais, uma cidade que pode fazer no verão um calor muito grande, uma quantidade de umidade, essa sensação de mormaço é algo muito frequente, né, no verão do Rio de Janeiro, esse acúmulo de calor. Eu quis juntar essa sensação, que era algo que para mim é sempre muito presente, que eu acho muito característico da cidade, com essa sensação de mal-estar. E a partir daí quis pensar também como que um corpo, uma pessoa, mas um corpo, antes de tudo, poderia reagir a essa sensação de mal-estar. E comecei a pensar nessa ideia de doença, de desenvolvimento de uma doença que fosse não só o resultado desse processo, que fosse uma transformação simultânea a essa da cidade, mas que também representasse uma espécie de ideia de resistência. Então, ao longo da escritura do roteiro, eu fui pensando como que esse corpo poderia se transformar junto com a cidade, e aí virou um filme também sobre metamorfose, um pouco, né, sobre esse processo de metamorfose, e como que essa doença representaria essa ideia de resistência. E aí eu fiz uma pesquisa muito extensa, porque eu acho que muito próximo do mormaço, da sensação de umidade, uma coisa que é muito característica da cidade do Rio de Janeiro também, desde que eu sou criança, eu vejo tudo na minha casa mofar por causa da umidade, eu fui fazer essa pesquisa também dos fungos, da umidade dos fungos e dessas representações de mini cidades, né? Mini organismos que parecem, né, microcosmos de cidades, mas são microcosmos de micro-organismos que vão se multiplicando também, que vão tomando essas áreas. Então, a doença do mormaço sempre para mim teve relacionado também com esse acúmulo de umidade, acúmulo de tensão, e
esse mofo, que poderia ter uma origem, muito, se a gente quisesse explicar, também em algo muito específico, que é a parede de uma casa, né? Uma espécie de construção. Então, é um corpo que está muito ligado ao espaço onde ele vive, muito reativo a esse espaço onde ele vive, e que se transforma junto com ele. Então, essa é a ideia originária do mormaço. Então, a ideia da doença como resistência também surgiu. Eu vou fazer um pouco de spoiler, porque eu imagino que quem está aqui já viu o filme, né? Então acho que posso falar, porque eu acho que a Mari vai falar disso, a Dina também, que é essa ideia dessa doença que vai surgindo um pouco como algo muito natural, muito possível, né? Uma pequena irritação, uma mancha que vai surgindo, que vai crescendo, que vai começando naturalista e que vai virando algo mais fantástico. Então a gente fez, então, na concepção dessa doença, a ideia era começar ela como algo que parecesse muito uma alergia que a gente tem normalmente, algo muito próximo de algo que a gente já teve, desse reconhecimento da coceira, e que vai aumentando, vai saindo do controle até virar essa casca, que vira uma armadura, que vira algo, né, que se transforma em outra coisa. Então, é um pouco essa ideia inicial do mormaço. Eu posso jogar a bola para vocês e a gente pode continuar aí. Não sei, tem muitas camadas. O filme, enfim, posso falar um pouco de gênero também, era essa ideia de começar algo naturalista e que vai se transformando em algo fantástico. Eu tenho várias referências de cinema de transformação de corpo, né? De gênero. E em algum momento também, só para introduzir esse tema, depois a gente pode voltar mais detalhadamente, eu também tive um contato, me apaixonei por esse espaço da Vila Autódromo, que foi onde a gente filmou, essa comunidade que está sendo ameaçada de remoção, que é a real e que passou por isso, então que traz um caráter muito real para o filme também, porque é uma questão muito específica da cidade. E que eu falar? Esqueci, perdi o fio. Que traz a ideia da Vila Autódromo. E esqueci qual era o ponto que eu estava falando. Que vai trazer um pouco esse acúmulo da história do Rio de Janeiro, né? Ah, lembrei, que traz, além de personagens ficcionais, traz personagens reais. Então, a Vila Autódromo também trouxe essas cenas que são documentais. Tem algumas cenas ali que são encenadas de fato, tem atores que são dali, que são moradores. A Sandra, por exemplo, é uma atriz que é moradora da Vila Autódromo e que é atriz e que faz um personagem, mas a gente também tem pessoas que estão no meio do caminho, são moradores que atuaram ali como eles mesmos, e tem situações muito reais que aconteceram que a gente filmou na Vila Autódromo, e depois o Glauco pode também contar isso, porque a gente foi muito guerreiro nessas filmagens documentais. Muitas vezes só eu e ele, né, Glauco? A gente estava aí naqueles momentos, para não perder momentos importantes dessa história desse lugar. Mas, enfim, a gente mistura, então, um filme que começa muito naturalista, que vai para elementos fantásticos, e no meio do caminho ainda encontra elementos documentais. É um pouco isso. Eu acho interessante porque eu também tem uma cena que eu acho muito potente, né? Assim, que eu até escrevi aqui em algumas coisas que eu escrevi, assim, que eu achei realmente quase documental, assim. E eu lembrei muito do Homem que Virou Suco, exatamente por falar dessas grandes transformações urbanas que o lugar vai sofrendo, né? Que é uma cena que, se eu não me engano, a Ana tá no ônibus, né? E aí ela sai da rua, ela tá na rua, ela encontra a filha da Domingas, que tá de patins, e atrás tem um slogan que foi filmado na real em outra cena, assim, que tem um slogan que é: a Olimpíada traz mais do que só a Olimpíada, assim. Isso é real. A gente filmou essa cena nesse cenário que estava, de fato, sendo construído, e tem todo o Parque Olímpico atrás, né? Sim, que é colado na Vila Autódromo. Só para quem não conhece o Rio e talvez não tenha visto o filme, a Vila Autódromo é uma comunidade colada no Parque Olímpico. Então, ela foi foco muito voraz da Prefeitura do Rio de remoção, porque eles queriam, de alguma forma, higienizar, né? Horrível esse termo, mas assim, essa área, transformar num grande jardim, então deslocar muitas pessoas para que ficasse mais, enfim, agradável aos olhos internacionais das grandes empresas, das grandes, enfim, reportagens que iam ser feitas nas Olimpíadas. Então, teve todo um processo, enfim, de tentativa de remoção dessa área, porque ela era muito próxima ao parque também.
Só mais uma pergunta, só, Mari, que eu acho que você pode responder. É quando que vocês começaram a gravar, né? Que foi, 2016. foi de 2016, né? Uhum, a gente começou essas imagens documentais, eu acho que a gente até fez no início de 2016. Eu comecei aí em 2015 para Vila Autódromo, mas em 2016 a gente fez algumas idas, e o Glauco foi comigo algumas vezes. A gente tinha essa perspectiva de que várias casas estavam sendo ameaçadas de demolição, que podiam, a qualquer momento, chegar, né, a polícia sei lá, com trator e tentar demolir. Tinha muitas disputas judiciais acontecendo, né? Vai, não vai, protege, não protege, pode demolir, não pode demolir. Então, a gente ficava muito atento para esses movimentos, para tentar filmar essas coisas quando acontecessem. Então, a gente foi pelo menos umas 4 vezes, né, Glauco, filmar trechos documentais antes de começar oficialmente a filmagem com a equipe maior, com uma equipe mais estruturada. A gente fez umas incursões bem documentais, guerrilha, antes de filmar mesmo com a equipe. Massa, valeu, Mari. Eu já eu vou aproveitar a fala da Mari e vou perguntar para a Dina, né? Dina, bom, sabendo que a Mari e o Glauco começaram a gravar, né, um pouco antes de juntarem a equipe, e aí a gente vai assistindo o filme e a gente vai vendo, né, uma paleta muito incrível. Na real, uma transição de paleta também. Eu acho que eu gostei muito da cenografia do filme, assim, que me lembrou outros filmes também. É porque, gente, eu sou entusiasta de cinema, eu não sou, né, um trabalhador de cinema. Então, quando eu vejo um filme, já traz tantos outros filmes, assim. Mas, assim, eu gostei muito, assim, de ver, inclusive, a personagem Ana, nos momentos que ela caminhava pelo centro do Rio ali, né? E aí tinha vários grafites, várias pichações, assim, e aí você via a roupa dela dialogando, assim, né? Com, com a paisagem, né? Na real, com o contexto que ela estava ali. E aí, Dina, eu queria, tipo, perguntar para você, assim, um pouco como é que foi a sua atividade na realização do filme, assim, como é que vocês chegaram nesse resultado, assim, no trabalho, e como é que você se sente, assim, né, depois que você vê o Mormaço hoje em dia? Então, na verdade, apesar de ser documental também, o Mormaço foi um filme que a gente teve um controle absoluto estético, visual, enfim. Quando o Glauco e a Marina foram nessas visitas, e algumas eu fui também, a gente já estava trabalhando há um tempo, e enfim, com a Marina a gente já tinha feito uma pesquisa muito grande, assim, sobre toda essa questão que ela falou do corpo no espaço, da arquitetura, das ocupações no Rio de Janeiro. Eu sou arquiteta e urbanista, então esse tema, quando ela trouxe para mim, também me interessou muito, porque para mim, enfim, para mim a cidade é a extensão do nosso corpo, né? A nossa casa, a cidade é a extensão da nossa casa, e é na nossa casa que a gente se sente relaxada, se sente pertencente àquele, enfim, a nossa casa é um lugar muito importante, né? Então, social, assim, desse pensamento, casa, cidade, corpo. Quando a gente chegou ali na Vila Autódromo, a gente já tinha muita consciência, assim, do quanto aquele corpo da protagonista, Ana, ele tinha que, ao mesmo tempo, ela estava ali batalhando, né, para aquelas pessoas, ao mesmo tempo também era um corpo estranho, num lugar que não era dela, porque a luta dela era outra, era parecida, mas era outra, né, era uma classe social totalmente diferente. Então, a Ana estava ali, ela tinha um contraste, né? Ela era solar no início do filme, então todas as cores do início do filme e a roupa também é pensada para ter um certo contraste naquela cidade que está ali em ruínas, né? Naquela vila Autódromo, principalmente, onde a gente filmou esses muros que você fala, essa pichação, são de pessoas protestando pelo que estava acontecendo ali, e a Ana está ali passando ainda tem ali uma esperança nela, né? No início do filme, principalmente. Ela tem as cores, a gente usou muito rosa, o vermelho, eram cores que a gente queria que tivesse algum contraste, tanto na cidade quanto nessa natureza que a Marina falou, porque depois esse corpo está realmente se transformando e ele começa a fazer parte do cenário, fazer parte da arquitetura da casa, e
para mim era muito interessante justamente essa busca por essa relação do corpo com o espaço, assim. Então, eu acho que talvez essa sua sensação tenha havido um pouco dessa nossa busca, desse trabalho mesmo de cor, assim, era a Ana dentro de casa e a Ana fora na cidade. Então, assim, e essa casa dela, a gente quis trazer essa natureza, né, da cidade do Rio de Janeiro. Então, é uma casa cheia de planta, tem a ver com a umidade que a Marina estava falando, com o mormaço, a coisa da floresta. Então, ela está ali, ela quase que está... Muitas vezes ela tem uma cor igual, assim, a da parede até, enfim, tem um certo... o corpo se encontrando ali naquele espaço, e quando ela sai ali para a cidade, ela também tem um contraste grande, né, daquela paisagem urbana se transformando, enfim. E eu acho que, na verdade, o corpo dela é um reflexo, assim, emocional de tudo que está acontecendo na cidade, né? Assim como a cidade é um reflexo emocional do coletivo, assim, né? A cidade que a gente vê se transformando, e hoje em dia a gente vê... muito, enfim, é muito interessante ver o filme hoje, na verdade, né? Porque hoje a gente vê carcaças e carcaças do que restou de uma cidade olímpica que, enfim, que teve um momento de sucesso, entre aspas, e que a gente vê que foi um fracasso, né? Então, hoje em dia, se a gente fosse, daria até para fazer um Mormaço 2 com todas as estruturas... assim, que são elefantes, tipo hotéis que não terminaram de ser construídos. Enfim, mas já estou indo para outro assunto, né? Eu não estou falando da cor, mas eu acho que, assim, voltando na cor, eu acho que o filme tem muito... Primeiro, tinha um controle muito grande mesmo, porque a Marina também é bem obsessiva nisso, e eu também. Então, a gente... foi tudo... A Gabi, figurinista, ajudou muito nisso também. E a ideia era que a Ana tivesse esse momento bem solar no início do filme, e aos poucos esses tons fossem ficando mais macios, fosse se juntando com a arquitetura quando entra o mofo, né? Então, na verdade, esse mofo que a Marina fala é um mofo que tem um paralelo com a doença dela no corpo, e é esse corpo que está se fundindo com a parede, com a natureza, e aí as cores começam a ficar um pouco mais esmaecidas, assim. E eu acho que esse mormaço, esse peso, assim, esse mormaço carioca mesmo, que é pesado, que a gente sente, vai pesando ali nela, sabe? Assim, nossa. Eu acho que eu respondi essa parte, Júlio? Respondeu, Só sim. completar uma coisa, é que isso, enfim, é tão legal ouvir também. Às vezes eu falo muito sozinha sobre o filme, gente, é maravilhoso poder escutar vocês e lembrar coisas também do processo. Mas é isso, porque a gente sempre falou isso, que era um filme sobre o acúmulo também. Então, essa mudança de cor também se dá pelo acúmulo, né? O acúmulo que vai se transformando em outra coisa. Então, a paleta de cor também vai se acumulando e vai acumulando com a doença. E uma das coisas que, só complementando o que a Dina falou da doença, que também foi algo que a gente sempre pensou, é que a doença é uma resposta do corpo a esse mal-estar antes mesmo da racionalização desse mal-estar. Então, era esse corpo como resposta rápida desse mal-estar e a esse ambiente. Então, eu sempre gosto de pensar que isso... Com certeza, eu acho que era isso, e eu acho que é isso que tem de bonito no filme, porque é isso, o nosso corpo é a primeira... qualquer coisa que acontece é pelo corpo que a gente sente, enfim, é assim. E eu acho que, ao mesmo tempo, e é esse paralelo com a arquitetura que está se deteriorando, com os prédios abandonados, com a cidade que não é cuidada. Então, eu acho que esse corpo é realmente um reflexo disso. E a questão da doença, que foi um trabalho muito extenso, que começou desde o início do filme, a gente trabalhou muito com toda essa pesquisa que a Marina tinha dos mofos, a gente deixou várias coisas mofando na sala da nossa base, várias frutas, a gente queria ver como é que era esse mofo, realmente uma coisa incrível, assim, é uma galáxia, e a gente partiu muito desse conceito, assim, dessa... E a doença realmente não era para ser uma coisa real, era para ser um mofo que a gente foi criando aos poucos, eu com a Mari, desenhando, isso foi tudo muito... Todos os momentos da doença no corpo dela, a gente fez assim,
era uma tinha mais, enfim, a Mari vai falar melhor, mas assim, foi todo um processo de achar que o material era esse e quão fantástico poderia ser, assim, porque não era para ser real mesmo, assim, era para ser uma coisa, era para ser uma, enfim, apesar de ser uma doença, era para ser bonito também, sabe? Então, eu tinha esse trabalho das cores muito forte, assim, dentro disso, sabe? E para ser uma coisa estranha mesmo. Né? Porque tem essa conotação interessante da doença também, que não era algo necessariamente negativo, né? Tanto que assim, a reação do Pedro, que é o advogado, é achar bonito, achar parecido com uma galáxia, não era algo de repulsa, mesmo que possa ser repulsivo. Então, a sensação de que pode ser real, mas que não é uma doença que existe, é uma doença inventada. E outro dia eu achei, Dina, um esqueminha que a gente fez de todas as fases da doença, eu lembro, não sei se a Mari lembra, que a gente foi desenhando, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, até para ter continuidade, né? Porque isso era necessário durante o set, a gente entender em que fase que a gente estava, porque a gente filma em outra ordem. A gente tentou filmar o máximo possível dentro da ordem narrativa, mas, enfim, nem sempre é possível. Então, é muito interessante, assim, também. Eu tive um grande prazer de fazer esse desenho da doença com elas. Parece uma coisa de louco, né? A gente desenhar uma doença. E era uma doença que ia ser desenhada, e era nas duas escalas, né? Porque a gente tinha a escala do corpo e ela ia sendo feita na parede também. Então, elas estavam conversando, assim, era a doença do corpo e da arquitetura, da parede, enfim, aquilo ali precisava ser pensado para as duas formas, né? E aí, só para completar rapidinho, em relação à Vila Autódromo, né, que realmente essa parte do trabalho foi muito interessante, porque foi um desafio realmente disso, que a gente estava fazendo uma ficção e tinha esse lado documental, e que vivência muito sofrida, assim, porque eu acho que ninguém tinha passado por isso. Você vê uma pessoa perdendo a casa, sendo expulsa da casa dela e perdendo o que há de mais sagrado ali, que para mim eu sentia a dor ali daquelas pessoas, e você realmente no dia que a gente ia filmar, quando tem a demolição da casa de uma das nossas protagonistas, né? A gente estava chegando para filmar cedo, tinha um cenário, assim, enfim, um cenáriozinho pequeno montado dentro dessa casa, mas a gente tinha várias coisas e a gente chegou cedo junto com a polícia que estava ali para destruir aquela casa, então foi realmente uma vivência assim muito. E aí a gente entrou correndo na casa para ajudar os moradores a tirarem as coisas, porque eles vão tirando e não querem saber, sabe? Então a gente foi ajudando a tirar todos os móveis, botando no caminhão da arte, assim. E assim, é uma experiência que, enfim, foi uma coisa muito, muito forte, porque para mim era um corpo dilacerando ali, porque a sua casa indo abaixo, coisa assim, realmente você está perdendo uma coisa muito forte, né? A sua vida, a sua memória. E eu acho que o filme da Marina fala sobre isso, são as camadas, é a memória do corpo, a memória dos lugares, da cidade, a experiência que as pessoas têm, enfim. Então, acho que isso daí realmente é o que faz do filme, essa vivência real, de fato, faz do filme uma coisa muito forte, né? Enfim. Mas pronto, falei pra caramba. Só completar, Dina, isso que a Tina contou do dia que a gente chegou junto com a polícia por acaso, porque a gente não sabia que a polícia ia, era o nosso segundo dia de filmagem. Então, no primeiro dia de filmagem, a gente filmou dentro dessa casa que foi demolida, e é a casa da Domingas. No segundo dia, a gente estava chegando, porque era a nossa base também, era onde a gente ia comer, né? Era uma casa que tinha uma infra, a gente ia usar o terraço, eu lembro, estava montando catering no terraço. E aí a gente chegou praticamente junto com a polícia e descobriu que a casa ela estava nessa disputa judicial também, né? De se podia ou não podia, a Defensoria Pública estava brigando na justiça para fazer com que a casa não fosse demolida, e nesse dia ela, então, saiu a autorização de demolição. Então, a gente encontrou um aparato policial gigantesco, desproporcional, que foi muito violento, inclusive, que cercou essa casa, que deu algumas horas para ela ser esvaziada, e a nossa equipe, então, começou a ajudar. Então, eles já tinham, sabendo dessa ameaça, já tinham esvaziado bastante as coisas deles, mas tinham coisas ainda ali. Me lembro do Fernando, que era o nosso, né, da equipe da Dina, desmontando o armário inteiro de cozinha, e tirando as coisas, e a gente foi um dia de muita tensão. E a gente tem mistura de imagens documentais com imagens de atores reagindo a esse momento. Então, assim,
foi muito forte para todo mundo. Eu acho que ali todo mundo sentiu que estava fazendo um filme que falava sobre algo muito importante que a gente estava vivendo. Assim, eu acho que isso juntou muito a equipe também. Esse foi um dia muito difícil para todo mundo. A gente chorava filmando, enfim. Mas foi um dia que juntou a equipe muito. Assim, a gente perceber que a gente estava com um tema que era, enfim, que era mais do que além de um filme, era um registro histórico de um momento importante da cidade do Rio de Janeiro, do processo das Olimpíadas e tudo mais. E Dina, sim, eu quero fazer Mormaço 2. não Mormaço 2 literalmente, mas assim, me interessa muito. Todos esses dinossauros brancos, né? Esses dinossauros das Olimpíadas a gente tem muitos espaços arquitetônicos abandonados ainda, que são resquícios disso, e toda uma crise, né, político representativa também da cidade que veio em função disso. Isso é outra assunto. Nossa, não, mas realmente é um assunto muito potente, assim, e eu imagino, Dina, que deve ter sido realmente muito barra, assim, né? Porque é trabalho, mas ao mesmo tempo aquilo ali eram vidas, né? Aquelas pessoas, assim. Bom, São Paulo também não é um ambiente muito melhor nesse sentido, né? A quantidade de reforma urbana que tem por aqui também é devastadora e sempre com esse viés cruel, assim, né? Bom, eu ia perguntar um negócio para a Mari aqui, mas daí eu acho que, Mari, posso pular para o Glauco, exatamente, só para trazer, porque aí eu queria que o Glauco... Pode. Eu queria que o Glauco comentasse um pouco exatamente esse ponto, né, que a Dina e a Marina trouxeram, que é esse contraste, né, entre um trabalho autoral e também uma coisa ali, né, documental, imagens documentais e imagens fictícias, assim. Então, Glauco, você pode falar um pouco sobre isso e a dobradinha de contar um pouco qual foi o seu processo de trabalho, como é que foi isso? Claro. Nossa, eu não sei, eu lembro de muitos detalhes desse filme, assim, da nossa filmagem, apesar de fazer tempo. Enfim, e o tempo também agora é muito louco, né? Eu não lembro se a gente filmou, quando é que a gente filmou? Foi em 2016 que a gente filmou? 2016, foi março. 2016. Fevereiro, março de 2016. E aí a Marina mandou o roteiro e eu, achei muito massa. Eu li, assim, eu lembro, fiquei arrepiado. Foi um roteiro bem louco de ler, assim. Eu lembro que fiquei super animado. E aí, só que aí a gente combinou de fazer uma pré de um mês, assim, para poder ir lá justamente na Vila Autódromo e conhecer as pessoas, porque, enfim, era um processo super delicado, né, que estava acontecendo ali de remoção. E a gente foi, e como a Marina falou, a gente foi 4 vezes, né? E durante essas 4 vezes foram dias muito difíceis e pesados, porque eram dias de remoções, assim, porque era uma vila que tinha muitas casas e quando eu cheguei já tinha, acho que, sei lá, eu posso dizer que uns 80% da Vila Autódromo já estava demolida, né? Ela já tinha passado por um processo, assim, de remoção das pessoas e de demolição das casas e enfim, eu lembro muito desse momento. E essa também na pré era uma questão tipo de como juntar as imagens que a gente ia fazer documentais com as imagens que a gente ia fazer depois no futuro, assim. Só que ao mesmo tempo foi bizarro, porque foi muito doido. Tu chega num lugar para filmar, assim, e aí tu conhece aquelas pessoas e a condição delas e toda aquela dificuldade. E a gente filmou muita coisa, né? Teve muito material. E tinha outras pessoas também filmando junto. Mas, enfim, a gente combinou lá. Nessa época tinha muita reportagem, né? Tinha muita gente que ia lá fazer reportagem. A Vila Autódromo já tinha um centro, assim, chamava muita atenção como uma questão política que deveria ser, principalmente mídia ativista, mídia, né? Não as grandes. Até tem reportagem, eu me lembro, acho que da Record, não sei. Mas era um foco, né, de atenção para a discussão das Olimpíadas, assim. Sim, eu até fiquei viajando hoje enquanto imagem, que naquela época eu acho que não tinha drone ainda. O drone não era popularizado, sabe? Tipo, não tem uma imagem no filme de drone. E sendo que seria um momento incrível para ter uma imagem de drone que era
Vila Autódromo muito destruída e uma quantidade absurda de obras do lado, né, da Vila Olímpica. E a gente foi lá, filmou 4 dias, foram dias, enfim, e quando eu lembro direitinho, no segundo dia, a gente filmou no primeiro dia e tava uma super calmaria no lugar, assim, foi bizarro, porque a gente chegou no primeiro dia, era até estranho, porque uns moradores ali, tudo super certo, tranquilo, até tipo assim, nossa, como assim, peraí, não tem muita... Sempre tinha muita gente, muita galera chegando e conversando com os moradores, e a gente... E no segundo dia aconteceu a demolição daquela casa, né? E a gente tava lá com a equipe pronto para filmar, assim, foi surreal. Eu lembro que a gente filmou das 7 da manhã às 9 da manhã e parecia que a gente tinha filmado 2 dias inteiros, de tão emocionante que foi e difícil, assim, de ver aquela galera lá que a gente estava acompanhando há um mês, né, e conversando, tentando, e como se, né, tipo, foi, assim, enfim. E aí tudo isso para misturar com a filmagem da nossa parte ficcional, enfim, foi um trabalho muito difícil de fazer, que é, assim, acho que essa junção, assim, da parte documental e com a ficcional, junto com essa doença que a Ana ia desenvolvendo ao longo do filme. E o filme também ele tinha que ficar um pouco mais sombrio, né? A gente queria que ele começasse mais ensolarado e fosse ficando sombrio, mas enfim, eu lembro muito desse começo super difícil que a gente teve dessa parte documental, e depois a gente tinha que fazer também toda a ficção, enfim, foi muitas lembranças e muito, sei lá, fico também pensando na doença que a gente está vivendo hoje, né? Vendo o Mormaço hoje e nessa doença que essa menina começa a desenvolver, que é uma doença meio da sociedade, assim, sabe? Quase como se fosse, enfim. E a gente hoje falando aqui, se encontrando e conversando virtualmente, a gente não pode nem estar na sala de cinema, né? Mas, sei lá, acho que no fim das contas, para mim, tem uma relação também, sabe? Posso só completar uma coisa que você falou, porque isso é curioso. O Mormaço, até o roteiro do Mormaço, ele indica ali, mas não é. Hoje ele já foi uma coisa um pouquinho diferente, que era exatamente o início de uma epidemia, né? Ninguém pensava em pandemia, mas assim, a ideia é que no final do filme tem essa, né, essa doença, de alguma forma, ela é passada adiante, tem uma sugestão de que a Dona Rosa tem uma manchinha na mão, então que ali é o início de algo que vai se espalhar com uma proporção maior. Então, até o roteiro até já teve uma indicação de que aquilo era... Eu dizia, no início, quando eu estava escrevendo, era tipo, é a origem, é a primeira pessoa que tem uma doença que vai virar uma epidemia. Então, era um pouco a sinopse do Mormaço, de alguma forma ele já foi isso. Então, isso é interessante pensar hoje, a gente vivendo uma pandemia, que é um filme sobre uma doença, e o início de uma doença, que está intrinsecamente isso que o Glauco falou, relacionado ao que a gente está vivendo, né, socialmente também, enfim. E só para completar mais uma coisa, para deixar o Glauco falar, é impressionante também que durante a pandemia eu já escutei algumas notícias de vários espaços que foram, né, também muitas pessoas não tiveram condições de manter suas casas, tiveram que abandonar os seus espaços porque não tinham condições de pagar e de alguma forma ocuparam outros lugares de formas muito precárias. Então a gente também teve um aumento desses lugares de ocupações, né, durante a pandemia, de pessoas vivendo de forma muito precárias e de igualmente a ordem pública, de alguma forma, combatendo essas ocupações, o que, assim, é mais uma vez a repetição dessa história, porque as pessoas estão num momento muito fragilizado também, né? Então, é impressionante pensar como a gente não tem uma política pública para pensar esse tipo de ter uma política pública de moradia, né? Pensar como essas pessoas que não têm condições de pagar, ou que ficam muito fragilizadas por uma situação muito também específica do que a gente está vivendo, muito do tempo do que a gente vive, como elas vão lidar com essa manutenção de uma casa, né? Quando elas não têm trabalho, quando elas não têm outras relações básicas. E, enfim, só para completar essa história,
já que Júlia é geógrafo, provavelmente conhece a história do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi construído, e Dina pode também me ajudar a falar disso, com sucessivas, ele é construído com sucessivas histórias de remoção, né? Então, assim, é muito constituinte da história do Rio de Janeiro a ideia de áreas ocupadas, quando elas se estabelecem perto de um centro, elas são de alguma forma removidas para longe do centro. Então, essa valorização esse centro que vai se expandindo, vai chegando em áreas, vai valorizando as áreas em torno, e essas pessoas que têm menos condições econômicas vão sendo expulsas cada vez mais longe. Então, isso é recorrente na história do Rio de Janeiro, é algo muito, muito frequente e recorrente, praticamente parte da história do Rio. E esse processo das Olimpíadas não foi só, Vila Autódromo virou muito icônica porque, inclusive, foi a única comunidade durante o processo das Olimpíadas, porque as Olimpíadas, em todos os lugares que elas chegam, elas de alguma forma removem, em todos os países, foi a única comunidade na história das Olimpíadas que conseguiu ficar, que não conseguiu ser removida 100%. Ela foi muito destruída, em 80% da Vila Autódromo foi destituída, foi removida de alguma forma, destruída, e como o Glauco falou, esse espaço que a gente chegou, quando ele chegou e a gente fez essas imagens documentais, já era um espaço muito, sensação de um cenário pós-apocalíptico, porque as casas estavam vazias, mas elas não estavam completamente demolidas, mas parte das paredes estavam destruídas para que ninguém reocupasse de novo. Então era um conjunto enorme de casas vazias e semi-destruídas, mas que ainda guardavam, né, a estrutura de ruas, por exemplo, mas com muito destroço, muito destroços e muitas estruturas destruídas, porque era justamente uma estratégia da prefeitura também deixar com que fosse difícil para as pessoas que estavam ali resistindo, que não queriam sair, viver ali, sabe? Era muita poeira, era muita sujeira, era muito caos, era destruição total das condições básicas de moradia, higiene, né, esgoto, água, fornecimento de água e luz, tudo muito foi sendo cortado para que eles desistissem de ficar, né? Enfim, estou falando muito, estou indo para outro lugar. Mas, enfim, só isso. É que é recorrente na história do Rio de Janeiro e isso continua acontecendo. E provavelmente hoje, ou no Rio, ou até em São Paulo, talvez tenha alguma comunidade que esteja sendo removida mesmo em pandemia. Só isso. Desculpa, Glauco, volta aí. Não, nem sei mais onde é que a gente estava. Glauco, não, a gente pode falar porque a gente filmou essa parte documental de um jeito bastante elegante, né? Assim, para tentar justamente colar com a parte que a gente está filmando ficcionalmente. Então, assim, não foi uma estética documental das mais... ela era bastante rigorosa, né? Não sei, eu vejo esse material e acho que ela é bastante... Acho que era esse o ponto mesmo, Glauco, que eu queria comentar, né? É assim, você vai acompanhando os documentários, assim, os enquadramentos que o filme traz, né? Que tem um conteúdo documental ali por se tratar dessas emoções das Olimpíadas. Era isso que eu queria saber, assim, um pouco. Se você teve, quais foram as dificuldades, ou quais foram os caminhos que vocês tomaram, assim, para, por exemplo, criar esses enquadramentos enquanto vocês estavam gravando lá, para conseguir na hora de montar, sair um negócio homogêneo, assim, como saiu no filme, assim, porque, pô, eu assisti no filme aqui, e a fotografia ficou muito massa, assim, velho, tipo, ela é fluida, velho, saiu bem, velho. Trabalho de montagem também. Não, eu acho, na verdade, que a gente só estava fazendo meio junto, assim, né, a gente ia e ficava, pô, vamos filmar isso, tipo assim, pô, tem uma máquina ali tá destruindo uma casa, vamos ali filmar. E a gente combinava, vamos fazer câmeras fixas. Na verdade, acho que tinha muito isso. A gente ficava um tempo esperando as coisas acontecer também. Enfim, acho que talvez um pouco por conta desse tempo que a gente teve de ir até o lugar e até a Vila Autódromo e conseguir ficar lá, assim. Acho que isso ajudou, né, na verdade. Não era uma coisa aleatória, a gente foi lá, conversou com as pessoas, a gente andou muito, né? A gente andou muito nos lugares, assim. Eu acho que Tem muita pan lenta, super bonita, né? Eu me lembro dos materiais super bonitos. Foi muito, mas por isso, porque a gente conseguia ir nos lugares e ficar um tempo lá. Acho que o tempo que foi a nosso favor, assim, de... Eu lembro até que a gente chegou a fazer... também, né? Tiveram uns links que a gente criou, assim, acho que um pouco dessa
fotografia externa, interna, tanto quando a gente faz a poeira da perimetral, depois o fumacê que entra, todos esses elementos eram uma forma de fazer essa junção assim, do interior para o exterior, assim, que eu acho que, enfim, a fotografia do Glauco é linda e tem isso que a gente fez tinha essa fusão, assim, sabe? Sempre do exterior, quando ela vai, depois dela estar ali na explosão da perimetral, ela está entrando no apartamento ainda com aquela fumaça, e aí tem o fumacê da piscina. Enfim, são coisas que vão entrando dentro da casa, dentro do interior. Assim, eu acho que isso também ajudou nesse link desse controle que a gente queria ter, sabe? Você me fez lembrar agora, Dina, do dia que a gente filmou essa explosão. Que a gente não, a explosão em si da perimetral mesmo, do alto, é uma imagem documental. Mas essa cena do cartaz que está aqui atrás de mim é uma cena que a gente, é um efeito que a gente fez, né? Que um dia que a gente não sabia se ia funcionar. E que, enfim, foi todo um efeito que foi pesquisado para ter a sensação de que ela estava perto da explosão naquela hora, que é o que junta com o fumacê também. Você me fez voltar naquela esquina ali do centro. Que eu lembro que foi tenso, porque a gente sabia se ia funcionar direito o efeito. Não, essa cena é muito boa. Eu acho que o começo é muito, muito interessante, assim, né? Ela tá lá de boa numa cachoeira, deitada, e daí num silêncio, né? A sonoplastia já é meio assim, né? Meio, tipo, pra te deixar meio tenso, mas daí depois você vai realmente para um lugar onde tá tendo explosão, assim, né? Sai do calmo. Bom, Mari, eu vou perguntar para a Mari, porque a gente passou por tantos assuntos que era para falar com a Mari aqui, da maquiagem, dos efeitos especiais, a gente passou batido. Mas, Mari, a Marina mesmo trouxe a cena, né, que o Pedro, o arquiteto avaliador, fala que parecem galáxias, né, nas costas dela, assim. Conta um pouco para a gente aqui, pessoal de casa, como é que foi esse trabalho, assim, como é que foi para você realizar ele, que você colocou ali, né? Se era que era tinta, era o quê? Conta esse segredo pra gente. Essa parte é a parte curiosa, assim, que a Marina que entrou em contato comigo, né, passou o roteiro, e aí quando eu li, eu falei, gente, que maravilhoso, a pessoa mofa, eu já queria fazer, eu já achava o suficiente muito doido, assim, não, é isso que eu quero fazer, vamos lá. E aí a Marina, mas você consegue transformar isso numa coisa realista? Falei, olha, é legal, porque a gente pega uma coisa que é fantástica, né? A gente está acostumado a ver o bolor das coisas, né? Todas as referências que a Marina trouxe, depois quando a Dina bateu também comigo, essa história da comida, as paredes, e essa textura tem aquela coisa meio do pozinho, né? Do bolor e tal, e como colocar isso na pele. Mas eu sou autodidata em maquiagem de efeitos, e quando eu comecei a estudar, eu não tinha acesso a material importado, real, assim, de efeitos. Então eu fazia, tipo, o pessoal fica brincando que eu sou meio MacGyver, assim, sabe? Então eu vou na cozinha, eu abro a despensa e transformo aquilo em um efeito. E isso me facilitou, porque eu tinha trabalhado com um material para tentar fazer uma outra coisa, que tipo, era uma casca mesmo, como se fosse uma ferida, e que por acaso não deu certo para ser a ferida que eu queria, mas combinava com as referências que a Marina tinha me passado. Então foi meio que assim no estalo, assim, de, tipo, eu acho que eu sei, sabe? Então foi muito rápido, assim, de começar a fazer os testes, né, da evolução desse machucado e batendo com a Marina e com a Dina, para saber, né, para a gente chegar num caminho, até para fazer esse mapa. Inclusive eu tenho esse mapa, se eu conseguir em algum intervalo, se vocês quiserem ver, eu acho que eu tenho ainda salvo um mapa da evolução da doença, né, para a gente fazer a continuidade. E eu trabalhei basicamente, porque assim, vamos lá, vamos do começo aí, que eu acho que todo mundo também já assistiu, senão a gente continua dando spoiler para todo mundo. Mas tem uma brotoeja, né, como a Marina falou, que é uma coisa assim que realmente dá aquela sensação de alguma coisa, de um incômodo que a gente já está acostumado, até por causa do calor e tudo mais. As manchas, né, que lembram um pouco um hematoma, né, essa irritaçãozinha de pele. Eu já tentei, né, não seguir com uma coisa tão natural assim de textura, então já lembrava esses desenhos um pouco de galáxias e tal. Tinha uma coloração azulada, né? Que era menos naturalista, assim.
Isso, aqui era a minha dificuldade, porque eu ficava brigando, gente, como a gente vai fazer um bolor sem ter um verde? E não podia entrar o verde, eu arrancava os cabelos, e não, socorro, todos os meus testes eu tentava colocar um verdinho lá, e a Marina dizendo, não, a gente não pode, não vai dar. E aí acabou que a gente foi para o cinza, né, os tons de azul, porque realmente, assim, se a gente pega mofo na parede, tem, né, esse fundo preto e azulado, que geralmente é o que vai corroendo parede, né, e então também super casou, assim, quando a gente colocou o cinza e tudo mais. E aí olha que bonitinho, eu tenho uma craca aqui, gente, guardada até hoje, é só para vocês sentirem saudade, eu vou colocar uma luzinha aqui básica, mas também é uma coisa super fininha, assim, tipo um papelzinho, que é quando a doença vai evoluindo, né, no corpo. A gente, na maquiagem de efeito, a gente está muito acostumado a trabalhar tudo que tem prótese, né, coisas que a gente cola na pele, muito com silicone, por aí. Só que silicone é uma grande borracha, né, então não ia funcionar tanto, porque a referência que a Marina tinha me passado para essa evolução da doença é chegar naquelas texturas mais parecidas com casca de árvore, quando elas começam a rachar, e aí também tem aquele mofo, né, tem alguns tipos de fungos na casca, e a gente queria essa sensação do seco, né, e era uma coisa que realmente silicone, os elementos tradicionais aí que a gente trabalha na maquiagem não chegaria. E eu lembrei do experimento que eu tinha feito com uma casquinha, e eu criei isso aqui, basicamente é goma de polvilho com mais um monte de coisa que lembra muito papel machê. Então, ele realmente fica parecendo um papelzinho, né, sequinho, craca, inclusive quando pega o corpo todo, que foi bem gostoso trabalhar 8 horas de maquiagem. A Marina, que é a nossa atriz, ela fala disso até hoje, que ela ficou quase um dia inteiro numa maca sendo maquiada. Depois, para tirar, arrancar tudo, foi um horror. Mais umas 3 horas, foi ótimo, assim. Marina, eu tenho que dizer algumas coisas, assim, muita gente que vê o Mormaço chega para mim depois de nossa, parece muito com alguma coisa que eu já tive antes, nossa, já tive, saí me coçando inteira do filme, não sei o quê. Várias pessoas falaram, nossa, o início inteiro da doença eu tenho uma igualzinha, assim, então ele tem essa coisa que o realismo, não é que ela precisa existir, mas ela tem que ter a sensação de que ela é de verdade, né? Ela pode ser fantástica, mas ela tem que ter a sensação de verdade, isso tem muito. E aquela cena do microscópio no médico, muita gente, o cinema inteiro, eu já vi no festival as pessoas fazendo juntas, sabe? Na hora que ele tira a casquinha. Então, assim, ele tem esse realismo, né? A sensação de que está ali de verdade, assim. E só para completar, antes de você continuar, a carcaça, até pouco tempo atrás, eu achei engraçado você guardar a casquinha. Até um tempo atrás, eu guardei a carcaça no final, que é uma loucura, né? E fiquei pensando o que eu vou fazer com isso. E aí a gente fez uma exibição na Vila Autódromo ao ar livre, que foi lindo, foi super legal para todo mundo de lá. E a gente fez, o pessoal da Vila Autódromo quis, a Sandra quis, e a gente doou para eles, e eles vão usar lá no museu, porque eles têm o Museu das Emoções, que é o ar livre. Aí eu falei, se isso se transformar em alguma coisa, mesmo que é o ar livre na Vila Autódromo, já é voltar para a história deles, isso é maravilhoso. Eu falei, gente, façam o que vocês quiserem com isso, vira, sei lá, pode virar canteiro de horta, pode virar, sei lá, eu lembro que a gente deixou dentro da igreja, maravilhoso. A carcaça dentro da igreja. Ela não quebrou a carcaça? Resistente, um pedacinho, mas ela é resistente, porque a carcaça ela era mais estruturada, né? Ela foi feita com alguma coisa com outro material, fibra. Com essa textura de fibra, por exemplo. Desculpa, Mari, segue aí. Imagina, não, tá tudo certo, gente. Mas enfim, aí era. Inclusive, eu lembro quando eu assisti a primeira vez o Mormaço, acho que foi no festival aqui em São Paulo, e eu fiquei muito feliz, porque justamente na cena que ela revela pro Pedro, né, a ferida, tipo, todo mundo reagindo no cinema, eu falei, a gente precisa saber, aquele momento de realização, você fala, ufa, deu certo, né, funcionou, que ótimo, assim, sabe, mas tinha um pozinho também, pozinho de camurça. Tinha o pozinho, o pozinho de camurça. Ele faz o efeito do bolor, né? Realmente era a coisa mais fina e que era possível de fotografar também, que a gente tinha, que dava para colar e fazer essa textura, que inclusive ele também é base da casca, né? Porque depois a gente fez essa carcaça. Teve que fazer essa carcaça e com os materiais, enfim, parecidos, né? Que a Mari tinha usado e tal. E a parede é o mesmo material, Dina, não?
também usamos, né? Mas aí já em outra Várias escala, coisas. já, podia ter Pois é. copa, podia ter esse pozinho de camurça, ele norteou tudo. E fica muito parecido, né? É igual, na verdade, os efeitos da pele e da parede. É bem impressionante ter conseguido chegar nessa mesma textura em duas Sim. superfícies tão diferentes. Acho que a A Mari gente caiu, trabalhou não? muito juntas, né? Que a Mari caiu. Mas assim, voltei. a gente conseguiu porque a gente foi fazendo juntas. Uhum. Sim. Dina, conta um pouco também dessa sua parte aí, de como que foi esse trabalho em equipe aí. Não, foi muito legal, acho que assim, foi muito importante, a Mari foi incrível, assim, e a gente e ela estava muito aberta também, porque tinha um desenho, né, minha preocupação também era esse desenho, a forma que essa doença ia ter no corpo, realmente das evoluções da mancha. Então a Mari também foi muito generosa nisso, assim, a gente foi fazendo realmente juntas o desenho disso na parede, aquela primeira mancha ali das costas, que é essa cena que a Mari falou, que o Pedro vê. Para mim era muito importante ter um desenho, ter uma galáxia, cada pontinho que ela colocava ali, eu ficava bem... Mari, não, aqui sim, aqui não. Então, tipo, foi um trabalhozinho bem assim, tipo, feito a 4 mãos ali, quer dizer, mais, né? Porque tinha toda a equipe dela também, enfim. E como eu ia precisar usar isso também na minha parte, no cenário e na carcaça, era muito importante que a gente conseguisse ter o mesmo resultado, sabe? E sim, esse processo enfim, essa cronologia da doença era muito importante para mim. Então, isso a gente fez bastante juntas, bem desenhado antes, assim, no papel e nos testes que ela fazia, para a gente chegar no resultado que a gente queria, assim. E aí, enfim, acho que foi isso, mas foi um trabalho bem da arte e da maquiagem. Então, enquanto eu fazia a lição de casa aqui, gente, assim, durante essa semana, eu achei 4 críticas na internet, né, do Mormaço. Assim. Aí, vários textos, assim, mas era muito interessante, assim, porque de 2 críticas que eu vi, elas tinham até palavras iguais, assim, sabe, para elogiar o trabalho do efeito visual, da maquiagem, assim, né, da doença. Desculpa, gente, passou a moto voando aqui. E eu também achei muito incrível, assim, em realidade, né, quando eu comecei a assistir o filme, eu não achei que o filme ia ter esse final bem fantástico, assim, eu imaginava outra coisa, assim, porque, inclusive, como no começo do filme teve vários enquadramentos, várias cenas das rochas, né, que é o musgo da rocha, aquela coisa em umas paredes de rochas, assim, eu me lembrei muito, depois, quando eu comecei a ver as feridas, de um minério que tem, assim, em Minas Gerais tem bastante, que é o minério pavão, e ele tem as cores exatas, assim, é a bornita o nome, assim, e aí eu fiquei tentando procurar associação disso, aí o filme acabou, eu falei, não, acho que é outra coisa, assim. Mas é parede, né? Volta para a parede. Não, mas assim, eu achei muito incrível, assim. Gente, eu vou colocar aqui agora na galeria para aparecer todo mundo. E agora eu queria trazer uma pergunta que eu já meio que fiz para vocês, assim, e a Mari acabou também falando da vez que ela assistiu a primeira vez, mas é isso aí, né? Vocês são a equipe, vocês trabalharam no filme, né? Então vocês viram muitas coisas, assim. Eu queria puxar para o público aqui, como é que é para vocês, assim, depois, assim, assistir pela primeira vez um filme numa estreia, ou num festival, assim? Então, como foi a sensação que vocês tiveram depois de ver o trabalho de vocês ali, né? Acho que a Dina caiu. Eu acho que a Dina caiu, gente. Eu não vou responder porque eu sou montadora do filme também, junto com o Rodrigo Lima. Então, eu vi o filme trilhões de vezes, já não aguentava mais assistir. Então, assim, assistir em tela grande, claro, faz diferença, mas eu estava assistindo ele o tempo todo, então eu não tive essa surpresa. Então, deixo para o Glauco, para a Mari e Dina comentarem. Eu acho... Não sei, até hoje eu tenho uma relação muito estranha com os filmes que eu faço, assim, porque a gente passa por tanta coisa, né?
tanta coisa no set de filmagem e não sei, tanta gente, tantos cheiros, sei lá, é louco demais. E tu faz as imagens, tu vê, não sei, a gente fica muito apegado também às coisas que acho que com o que a gente com todos esses dias que a gente passa filmando, né? Mas eu adorei, achei muito massa, curti, foi muito importante de ver depois montado assim com som e até porque também a gente sempre passa por eu admiro muito os montadores, muito profundamente assim, que conseguem, né, ver tantas vezes a imagem que a gente fez assim, tantas repetidas e dar um sentido e uma narrativa assim, enfim, eu acho incrível isso. É uma habilidade fantástica e eu fiquei muito feliz com o trabalho, assim, com o que foi para a tela. Ainda mais depois de a gente ter passado por tantas coisas. Acho que é meio isso. Eu demorei, eu não tinha conseguido assistir, acho que foi o primeiro Festival do Rio, né, que Acho estreou, que você não viu na lembro. mostra, não foi? Na mostra de São Eu vi Paulo, na você Mostra viu? de São Paulo, foi. E é isso, assim, foi a sensação porque eu geralmente a gente fica procurando defeito no nosso trabalho, eu não sei, né, eu pelo menos sou assim, eu fico vendo onde tem lá uma bordinha, né, principalmente coisa de maquiagem de efeito e tal, e muito engraçado que o Humor Massa não me dá essa estranheza, assim, né? É engraçado, tipo, realmente eu fiquei muito feliz com o resultado e principalmente com a reação de todo mundo, né? E essa sensação do sufoco, de todo mundo realmente sair muito, meus amigos, né? E as pessoas que eu conheço que foram assistir também, de como todo mundo sai. É isso, assim, tipo, as pessoas saem sufocadas, né? As pessoas saem meio isoladas, meio deslocadas, né? Acho que a gente consegue, né? Atingir. No ponto, assim. Dina, você caiu, você Caí, voltou? cara, a internet aqui, não sei o que está acontecendo hoje. Imagina, Mas não sei se eu perdi alguma coisa. Alguma coisa eu perdi. eu perguntei pro pessoal, assim, né? A Marina não quis responder. Ah. Mas, assim, quando você viu o filme pela primeira vez, assim, pronto, assim, que você sentiu, assim, o que você achou? Eita, pergunta difícil, né? Eu acho que eu vi na casa da Marina até, foi um corte primeiro, eu vi antes do que ver no cinema, assim, mas... Acho que mudou depois, né, Dina? Acho que não era o corte final. Acho que você Quando mudou você um viu. pouquinho, assim, era mais a questão do final e tal. Difícil essa pergunta, eu não sei responder, eu acho que assim, não sei, a gente fica tão... É difícil, né, separar uma coisa, assim, a gente fica muito conectado com o trabalho que a gente faz, às vezes até é difícil, né, até de dizer, de criticar, de qualquer coisa, enfim, claro que é fácil ficar reparando nas minhas coisas, nos meus problemas também, que nem a Mari fala, mas assim, eu lembro que eu fiquei muito emocionada, assim, enfim, mas eu acho que é sempre difícil você ver um trabalho que você fez, assim, mas tem um lado bom também, né, enfim, eu acho que não sei se eu sei responder, mas acho que eu me emocionei, assim, com certeza. Massa. Bom, gente, eu olhei ali o Facebook, né? Como a gente está em sexta-feira à noite, assim, a gente teve pouca interação aí do público, né? Sexta-noite. Então, eu vou encaminhar para os finalmente, né? Vou agradecer vocês, assim, mas antes da gente ir embora mesmo, assim, queria que cada um falasse um pouco aí, né? Desse um tchau pro pessoal, mas falar o que está fazendo recentemente, assim, de trabalho, né? Que vocês têm feito ultimamente, assim, do trabalho de vocês? Quem quiser começar aí. Bom, eu tô com o Glauco, a gente está terminando de filmar uma série chamada Segunda Chamada, que a gente parou lá atrás, na primeira pausa da pandemia. A gente voltou no início do ano, parou de novo, e agora a gente voltou e espero terminar. Tá tudo tão incerto, tão difícil, assim, mas quando a gente consegue trabalhar, é uma alegria também poder voltar. E os projetos estão todos um pouco assim, em suspensão, a gente tá sem saber o que vai acontecer, né? Tem muitos projetos adiando,
tá difícil, assim, saber do futuro, sabe? Na verdade, eu estou agradecendo o dia de hoje que a gente está filmando e espero que dê tudo certo, que a gente consiga terminar e que no ano que vem a gente consiga ter, enfim, a gente consiga reverter, começar a reverter essa nossa situação, né? Que vai, os projetos todos que eu tinha, projetos independentes, assim, eles estão todos em suspensão e sem data, e não acredito que tão cedo a gente vai conseguir fazer. Mas é isso, agora a gente está, por acaso, filmando, terminando essa série. Bom, eu posso continuar. Mas é isso aí, estou fazendo uma série com a Dina, que a gente parou também por conta da pandemia, um momento muito, né, muito doido e muito incerto, né? Acho que paciência pra gente e que a vacina chegue logo. Acho que é meio isso. Mas você filmou bastante na pandemia, Glauco, fala a verdade. Não, filmei até filmei, mas É. não, tive sorte de filmar, mas mesmo assim é bizarro, assim, né? Ficar pensando em todo mundo, assim, que as coisas não estão andando por conta da pandemia e do governo também. Isso que é o mais triste de tudo para mim, assim, que ver como que as coisas porque eu venho de uma geração, sei lá, de políticas públicas, que a galera conseguiu fazer muito filme. Eu também, minha profissão se desenvolveu por conta de muitos filmes que eu fiz, por conta de cinema e de políticas públicas, que agora estão sendo muito minados, assim. Isso acho que além da pandemia tem toda essa tristeza que a gente tem que lidar, então eu sei que não tá fácil para ninguém, assim, pô, vendo os amigos, mas eu só espera de uma vacina para a gente ter mais força ainda para lutar contra essa trecheira toda que se estabeleceu. Acho que é um pouco isso, assim. Quer falar, Mari? Eu tô com 3 projetos aí suspensos também, por causa da pandemia, era tudo para ser rodado no passado. Aí esse ano eu ia começar um agora no meio do caminho, a gente parou, trabalhei 2 dias, a gente parou também, suspendeu. Não tem previsão agora de volta, né? Até porque a gente tem uma ameaça de uma outra onda agora, junho e julho. Então, para a produtora é quase inviável começar e parar, né, toda vez, assim. E essa semana eu filmei uma peça online, chama Sofisma, e está atrelada aos projetos da Aldir Blanc, né? Que está salvando algumas pessoas aí, no pessoal da nossa área. E é isso, gente. Só esperando tempos melhores, né? Como diz o Glauco aí, porque está cada dia mais difícil acordar no Brasil. É difícil mesmo. Bom, a gente depois do Mormaço, só para atualizar, só porque eu acho que não é coincidência, nós 4 participamos, fizemos um outro filme, né? Eu como produtora, que foi o Animal Amarelo, que é da Duas Mariola também, a empresa, enfim, que enfim, a minha empresa, né? Junto com outros sócios, e a gente fez esse filme que teve exatamente Glauco na foto, Dina na arte, Mário na maquiagem, efeito, que foi ótimo, que vai estrear esse ano nas salas, enfim, não sabemos como vai estrear, mas que está para estrear. A gente está vendo muito isso, como eles já comentaram, a Ancine, né, bastante paralisada. A gente tem vários projetos na Ancine que estão esperando há 2, 3 anos para caminhar. Então, os projetos de cinema estão todos muito em suspenso, muito esperando em que, de alguma forma, isso seja desbloqueado. E é, de fato, uma política de governo bloquear a Ancine, né? Então, a gente não sabe, não tem muito perspectiva de quando isso vai se liberar, e como muitas pessoas fizeram também um pouco, não a transição, mas enfim, também essas oportunidades surgiram para trabalhar com algumas séries. Eu filmei uma série para o Canal Brasil, que eu estou montando, que se chama, você falou aí, né, O Anjo Loiro com Sangue no Cabelo, e tive a sorte de, durante a pandemia, poder filmar também uma série para a Amazon Prime, que chama Sentença, e que só foi possível também porque foi filmada fora do Brasil, foi filmada no Uruguai, enfim, um momento que o Uruguai estava sem nenhuma onda, agora já mudou bastante a perspectiva lá. Então, foi, enfim, também um universo paralelo que a gente viveu enquanto estava com uma pandemia muito forte no Brasil. Lá ainda estava bastante seguro. Então, são esses
pontos de exceção que tornam as coisas possíveis de outra forma. Mas com muitos cuidados cuidados de prevenção, pouquíssimos casos de Covid, na equipe, digo, né? Assim, tudo muito protegido, com protocolos muito rígidos. E é isso, a gente tem visto justamente por causa dessa desmontagem, posso falar desmontagem? Desmonte de política pública, a gente tem feito essa transição muito também, né, para outras plataformas, para trabalhar outros tipos de formato, enfim, estamos descobrindo como fazer isso também e encontrando também nossa forma de trabalhar com essas outras linguagens, e acho que vão vir coisas interessantes também pela frente, apesar dos momentos muito difíceis. E muita coisa em suspenso também, esperando a Ancine desbloquear, e, enfim, não é nem que a gente não tem projetos, a gente tem um monte de projeto que está no meio do caminho, né? Tem projetos, inclusive, que ganharam recursos, mas que os recursos estão bloqueados porque a Ancine não anda, porque a Ancine está segurando durante 2 anos a liberação. É uma loucura. Então, enfim, a gente podia estar desenvolvendo com recursos, podia estar gerando trabalho, emprego para um monte de gente, e não está por causa de uma política pública que persegue artista. É isso. Bom, gente, eu agradeço a presença de vocês. Assim, eu também tenho, na real, não, tem sido tempos muito difíceis mesmo, né? Eu realmente cruzo os dedos assim para que as pessoas, que as coisas melhorem mesmo logo, e que agora a única solução que a gente tem mesmo é a vacina, né? Pelo menos uma solução efetiva aí para anular esse contexto pantrágico, né? Porque é uma pan-tragédia isso, né? Só pandemia assim. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente já vai para o encerramento. Eu agradeço bastante a presença de vocês. Eu gostei muito de ouvir vocês. Sim, me sinto privilegiado, inclusive, porque eu faço parte de uma política pública, entendem? A gente está aqui em São Paulo. Nossa ideia antes dessa pandemia, que eu quero que acabe logo, era também continuar expandindo as salas de cinema na periferia e levar o cinema para essas pessoas. E eu espero que isso aconteça logo também, porque eu quero voltar a trabalhar na rua, quero voltar a ver as pessoas, né? Acho que trabalhar no set também é incrível. Eu espero que dê certo. E, gente, muito obrigado por hoje. Obrigada a você. Um bom Obrigada final de semana. E um beijo para vocês, assim, espero que tudo melhore, assim, toda a sorte do mundo para vocês. Obrigada. Que a gente possa se encontrar logo e voltar a uma sala de cinema em breve, entre outras coisas. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.